Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Internacional que comunicou ao Sport de Recife que vai exercer a compra do zagueiro Vitor Gabriel, atleta que tem sido monitorado por um time da Inglaterra, até por isso o Inter se antecipou e vai pagar cerca de 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Preciso falar também sobre o Curitiba, que desistiu do jogo treino contra o Botafogo, talvez depois do fracasso contra o Santos, 4-1 em pleno Couto Pereira. Agora o Botafogo busca um outro adversário na preparação do time para o Campeonato Brasileiro. Para fechar o giro de notícias, contar que o Ceará encaminhou a contratação do atacante Lelê do Fluminense. Ele chega para disputar a posição de Pedro Raul ou então para atuar ao lado do ex-atacante do Corinthians. Bora te atualizar agora sobre uma notícia que surgiu na semana passada e que envolve o Palmeiras. Juninho Capixaba pode ser trocado pelo lateral esquerdo Vanderlan. Entrei em contato com uma pessoa importante de um desses clubes, ela pediu para que eu não identificasse e ela assegurou que no mês de janeiro existiram conversas entre Palmeiras e Red Bull Bragantino por uma troca. Vanderlan iria para o Red Bull Bragantino, Juninho Capixaba ficaria no Palmeiras, ambos por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra estabelecida nos contratos. Juninho mais velho que o Vanderlan, 27 anos, o lateral esquerdo do Palmeiras tem 22. Pro Red Bull Bragantino seria um baita negócio. Você pega um jogador mais jovem, com potencial de venda para o exterior e se livra de um atleta que já viveu bons momentos no Red Bull Bragantino, mas que tem um dia a dia bem complicado. Juninho Capixaba, daqueles que quer se impor a todo custo, que já arranjou algumas desavenças até com diretoria, não seria uma saída triste ou lamentável por parte do Red Bull Bragantino. Mas, no fim das contas, por opção do Palmeiras, o negócio acabou melando e já nem se fala sobre essa alternativa há algumas semanas, acordo que não tem mais chances de acontecer. Red Bull Bragantino e Palmeiras têm feito uma série de negociações. O John foi comprado do Red Bull Bragantino pelo Red Bull Bragantino junto ao Palmeiras e vai muito bem ao camisa 10, mas recentemente o Fabinho foi adquirido em definitivo pelo Red Bull junto ao Palmeiras, 2 milhões e meio de euros por 50%, enquanto o Palmeiras comprou Lucas Evangelista do Red Bull por 4 milhões de euros. Quero te contar agora que 140 clubes espalhados pelo Brasil já fecharam suas portas depois dos campeonatos estaduais. A gente está no mês 3, ainda restam 9 meses e meio para que o ano de 2025 termine, mas todos esses times já não têm mais atividade. Eles não têm divisão nacional para disputar e nem competições dentro dos seus próprios estados, uma verdadeira tragédia do ponto de vista futebolístico. Levando em consideração que cada um desses clubes tivesse 30 jogadores durante a disputa dos estaduais, a gente está falando de mais ou menos 4.200 jogadores desempregados. Vamos colocar mais 20 funcionários, entre membros de comissão técnica, auxiliares, massagistas, roupeiros. Estou colocando 20 e é pouco, mas vamos somar esses 20 aos 30 atletas de cada clube desempregados. A gente está falando de um extrato, de uma amostragem de 7.000 pessoas ligadas ao mundo do futebol que estão desempregadas e vão precisar tentar se reempregar em times que disputam as 4 divisões nacionais ou então em clubes que ainda têm competições dos próprios estados. Só para citar um exemplo, em São Paulo a disputa da Copa Paulista, que reúne clubes sem divisão nacional. Isso só reforça a necessidade urgente de a CBF ter um caminhão de dinheiro começar a criar mais divisões do futebol brasileiro. A Série E, a Série F, a Série G e por aí vai. Ou você pensa diferente, se você tem alguma solução, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre Matheus Henrique, para mim o melhor jogador do Cruzeiro desde a temporada passada, ele se declarou a Raposa. Jogador comprado em 2024 do Sassuolo por 35 milhões de euros, afirmou que não se seduz mais por propostas da Europa. Abre aspas para o Mateuzinho, vou ser bem sincero, hoje nada me tira do Cruzeiro, só se o Pedrinho quiser. Pedrinho, obviamente o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH. O Mateuzinho completa, não tenho vontade de voltar para a Europa, meu período lá já foi.
Nessa mesma entrevista, o Matheus Henrique ainda contou que a adaptação dele e da esposa à cidade de Belo Horizonte foi bem legal, que eles estão bastante contentes e tudo se encaminha para que ele tenha uma passagem das mais longas. Atleta que foi titular com os 3 técnicos que já estiveram no Cruzeiro desde que ele foi contratado: Fernando Seabra, Fernando Diniz, além do Leonardo Jardim. São 33 partidas e 4 gols. Só para completar o noticiário da Raposa, Cruzeiro enfrentou em jogo treino Pouso Alegre nessa terça-feira, vitória por 3-2 na Toca da Raposa, gols de Lucas Silva, Rodriguinho e Matheus Pereira, jogo que contou com 3 tempos de 30 minutos. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. O Tricolor conseguiu fazer uma baita limpa dentro do seu elenco. Mais de 17 jogadores, entre atletas recém-promovidos da base, jogadores que voltaram de empréstimo e integrantes do time principal, deixaram o São Paulo desde janeiro. E essa debandada já estava dentro da previsão do Tricolor, que precisava baixar o custo da folha salarial. Mas restou um jogador. Trata-se de Luan, que tem muito carinho do torcedor são paulino, especialmente por ter sido formado na base e já ter feito gol super importante de decisão no Campeonato Paulista. Pois bem, o Luan esteve emprestado ao Vitória na temporada passada, voltou e está fora dos planos do técnico Luiz Ubeldia e não conseguiu se reempregar. O São Paulo alega que nem teve propostas oficiais para transferência do atleta antes dos estaduais e agora à espera do Campeonato Brasileiro. Chegou a haver uma especulação de Mirassol, nunca confirmada nem pelo Tricolor, nem pelo time paulista, que vai disputar a primeira divisão pela primeira vez em sua história. Enquanto isso, o Luan mantém treinos em horários específicos e diferentes do restante do elenco. Zubeldia pediu que ele nem treinasse com o restante do elenco. Uma baita situação chata para alguém que tem enorme história dentro do clube. Torço para que o Luan volte a se empregar o mais rápido possível em um time que queira utilizar. Vale a lembrança também de que na última rodada do Campeonato Paulista, São Paulo chegou a inscrever o Luan. Isso não significava a intenção de utilizá-lo, e sim de negociar o Luan nessa janela que abriu em 10 de março e só termina em 11 de abril. Só para lembrar que essa janela atende apenas a atletas que disputaram o campeonato estadual, e o fato de ter sido relacionado para uma partida permite ao Luan que ele seja negociado. Rescisão de contrato com o volante está descartada, até porque ele tem contrato até dezembro de 2026 e essa rescisão custaria bastante dinheiro. Bora mudar de assunto e falar sobre Memphis Depay, que em entrevista à ESPN na Holanda, em preparação da seleção holandesa para os jogos de quartas de final da Liga de lá, seleção holandesa contra a espanhola, jogo bastante interessante. O Memphis falou um pouquinho sobre a passagem pelo Corinthians. Primeiro dizendo da escolha pelo Timão, abre aspas para ele: não foi uma escolha fácil. Joguei em grandes clubes na minha carreira, mas me atraiu. Claro que há um risco, porque o clube estava longe da competição. E aí ele completa: ouvi o quão grande era o Corinthians, mas você não sabe como, por exemplo, é a estrutura do clube. Depois ele fala sobre o Campeonato Brasileiro, abre aspas: acho que a Liga Brasileira está entre as 5 melhores do mundo, baseado puramente em talento, luta e fisicalidade. Perco cerca de 3 quilos a cada 90 minutos. As condições são diferentes por lá. O Memphis ainda afirma que todos os jogadores de mais destaque acabam se mudando para a Europa, mas ele prevê, num futuro não tão distante, a Liga Brasileira tendo ainda mais repercussão em cenário internacional. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama. Vem do Sampaio Corrêa, a grande surpresa do Campeonato Carioca desse ano, time campeão da Taça Rio, a informação de que 3 atletas estiveram na mira do Vasco. São eles o atacante Max, artilheiro da competição, com 6 gols ao lado de Verrete e Cano, o Alexandre e o Turran. O Vasco não confirma nenhuma das tratativas. E já dá para dizer também que essas conversas acabaram esfriando ao longo dos últimos dias. Ninguém sabe se o Sampaio Corrêa ofereceu esses atletas, se foram os representantes desses jogadores que entraram em contato com o pessoal do Vasco ou se foi o Vasco quem abriu conversas. Queria citar a situação de cada um deles. O Max tem 22 anos de idade, como eu contei, artilheiro do Campeonato Carioca, 6 gols e 5 assistências em 15 partidas, e ele não é um centroavante, e sim um ponta com muita mobilidade e que também tem marcado seus golzinhos. O Alexandre é um volante de 23 anos de idade, 12 partidas, 1 gol e 2 assistências, havia chegado ao Sampaio Corrêa em 2023. Para completar, Turran, zagueiro de 27 anos de idade, 11 jogos, nenhum gol marcado, chegou após defender o ABC. Na temporada passada já estava no Sampaio Corrêa antes. Você, torcedor do Vasco, entende que o clube precisa de quais contratações? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre João Schmidt. Será que o volante elogiado pelo Neymar antes mesmo da chegada do craque à Vila Belmiro pode deixar o peixe?
surgiu nas últimas horas a informação de que um time japonês quer contratá-lo. E o fato de João Schmidt ter contrato com o Santos somente até dezembro permite a ele assinar um pré-contrato para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro da próxima temporada. João Schmidt, que no início de 2025 chegou a flertar com o banco de reservas, e ele termina o Campeonato Paulista em alta jogando com enorme frequência. Atleta que no ano passado, para a disputa da Série B, aceitou uma redução considerável nos seus vencimentos, enquanto o atleta japonês ele ganhava 600 mil, veio para o Santos para ganhar 210 mil, mas o retorno do Peixe à Série A do Brasileiro já lhe devolveu um salário bem maior. Hoje ele ganha na casa dos 500 mil mensais. Schmidt, que também foi especulado como possível reforço do Corinthians no início da temporada, negociação que acabou nunca avançando. Só para completar sobre o Santos, Neymar fará tratamento da sua lesão muscular em Mangaratiba, em sua mansão lá no Rio de Janeiro. Você sabe que os atletas do Peixe, depois da vitória por 4-1 contra o Coritiba, ganharam 4 dias de folga. Imaginava-se que o Neymar pudesse usar esses 4 dias para complementar seu tratamento no CT do Peixe, mas com liberação do Santos, o Neymar fará seu tratamento dentro de casa, assegurando que há estrutura em Mangaratiba para que ele não perca nenhum dia de trabalho. Bora falar agora sobre Gerson, o meio atacante do Flamengo, recusou a primeira proposta para renovação de contrato do Flamengo. Só para lembrar que o vínculo atual é longo, não há um problema em relação ao tempo de contrato. O que o Flamengo busca é reajustar o salário do Gerson, especialmente depois do tamanho que ele ganhou dentro do elenco, inclusive usando a faixa de capitão, e também por ter sido procurado pelo Zenit, que chegou a oferecer perto de 30 milhões de euros. Era também uma reivindicação do Gerson. Algumas semanas atrás você vai lembrar que o pai dele, que é também seu representante, o seu Marcão, veio a público para reclamar da falta de mobilidade do Flamengo em relação a um reajuste salarial. Até porque há vários atletas no Flamengo hoje que ganham mais do que o Gerson. A proposta feita pelo Fla na semana passada faria com que o Gerson ocupasse um dos 3 maiores salários do elenco, mas o meio-campista que topa renovar o contrato, ele pretende seguir no Flamengo, até porque já se declarou rubro-negro, gostaria de ter o maior salário do elenco. E não estou para te dizer que eu nem considero essa ideia tão maluca. Jogador de enorme potencial da seleção brasileira, capitão do time e com um potencial de venda que poucos atletas dentro do Flamengo têm. Hoje, por exemplo, ele é um ativo mais valioso do que o Arrascaeta, do que o De La Cruz, do que o Bruno Henrique e talvez até do que o Pedro. Só o Wesley, que é bem mais jovem, é que pode render um pouco mais de dinheiro, apesar de a proposta do Zenit de 30 milhões de euros ser astronômica pelo Gerson. Só para completar o noticiário rubro-negro, o jornal O Globo trouxe hoje uma informação que me deixou surpreso. Segundo publicação, Bape, Boto e Felipe Luiz, os 3 homens fortes do rubro-negro quando o assunto é futebol, se reuniram e definiram as prioridades do clube para 2025. Prioridade número 1, Campeonato Brasileiro. Prioridade número 2, Libertadores da América. Prioridade número 3, Copa do Brasil. Para mim, prioridade tinha de ser Libertadores, depois Campeonato Brasileiro e por último a Copa do Brasil. E para você já dar sua sequência aí no espaço para comentários, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a possibilidade de Gustavo Henrique deixar o timão de graça. Atleta que virou recentemente titular absoluto do sistema defensivo, dos jogadores mais sólidos da defesa corintiana. O contrato do Gustavo Henrique se encerra em dezembro e é por conta dessa situação que existiu a especulação de Santos e Grêmio interessados no atleta. Eles tentariam, junto ao staff do jogador, um acordo agora para que o Gustavo Henrique chegasse de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro de 2026. Conversei com o Luiz Carvalho, representante do Gustavo Henrique, antes de gravar esse vídeo, e perguntei para ele como é que andava a situação do Gustavo. De acordo com o Luizinho, há toda a intenção do mundo do Gustavo Henrique em renovar esse contrato, mas até agora o Corinthians ainda não procurou para a extensão desse vínculo. Gustavo Henrique, que tem sido titular absoluto nessa reta final de Campeonato Paulista e que imagina que vai ser alvo de uma negociação para a prorrogação do vínculo assim que o Campeonato Paulista terminar. Jogo de ida da final já aconteceu, vitória por 1-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque, a volta marcada para a próxima quinta-feira. Só para arrematar em relação ao Gustavo Henrique, atleta que hoje ganha R$650 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. André Ramalho e Félix Torres ganham mais do que ele entre os zagueiros do Corinthians. Já o Kaká tem salário parecido, o Tchoca ganha bem menos. Esses são só alguns dos defensores corintianos e também seus vencimentos.
Só para completar em relação ao noticiário alvinegro, Corinthians que se prepara para a disputa final dos 90 minutos da decisão do Campeonato Paulista e pretende ter força máxima para enfrentar o Verdão. Você acha que o Corinthians será campeão? Já usa espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem programa do Nicola. Tchau! Fala, torcedor do Botafogo. Que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso time, se inscreva agora mesmo para ficar sempre bem informado. Feito isso, vamos à notícia. O Palmeiras surpreendeu o mercado ao investir pesado na contratação do jovem Agustín Giei, uma promessa do futebol argentino que chegou ao clube por mais de 40 milhões de reais. O lateral direito, que se destacou pelo São Lourenço e chegou com status de futuro titular, hoje enfrenta um cenário inesperado: a falta de espaço no elenco. Com Mike e Marcos Rocha firmes na posição, o argentino se tornou apenas a terceira opção, uma situação que levanta dúvidas sobre o planejamento do Verdão e a real necessidade desse investimento milionário. A torcida, sempre exigente, já começa a se perguntar: por que gastar uma fortuna em um jogador que praticamente não entra em campo? A promessa de um futuro brilhante parece ter esbarrado na dura realidade da concorrência interna. Giei, que chegou ao clube com expectativa de evolução sob o comando de Abel Ferreira, agora se vê no banco de reservas, aguardando raras oportunidades para mostrar seu futebol. Os rumores de uma possível saída começaram a circular nos bastidores, e um nome gigante da Europa entrou na jogada: o Chelsea. O clube inglês estaria de olho no jogador, mas até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita. O Palmeiras, por sua vez, não descarta negociações, mas também não pretende liberar o atleta por qualquer valor. A ideia é recuperar o investimento ou, pelo menos, conseguir uma compensação financeira vantajosa. Enquanto isso, o mercado interno começa a se agitar com a possibilidade de uma movimentação envolvendo o lateral. Cruzeiro, Botafogo, Flamengo e Vasco acompanham de perto a situação do jogador, atentos a qualquer sinal de que um empréstimo ou até mesmo uma negociação em definitivo possa ser viável. A possibilidade de contar com um jovem talento desperta interesse nesses clubes, que enxergam a situação como uma excelente oportunidade para reforçar seus elencos para a temporada. O Cruzeiro, que busca reforços para o setor defensivo, vê Giei como um nome promissor para agregar qualidade e juventude ao elenco. Com um projeto focado no fortalecimento da equipe, o clube mineiro avalia a chegada de um jogador com essas características como um passo importante na construção de um time competitivo. A diretoria celeste está atenta a qualquer movimentação no mercado e aguarda um posicionamento mais claro sobre a disponibilidade do lateral. Já o Botafogo, que tem como principal objetivo a disputa da Libertadores, também analisa a possibilidade de uma investida. O clube carioca busca peças que possam fortalecer o elenco e garantir um plantel qualificado para a competição continental. Caso o Palmeiras demonstre abertura para negociações dentro do Brasil, o Glorioso pode entrar na disputa, pois vê em Giei um atleta que pode contribuir com sua solidez defensiva e capacidade ofensiva. O Flamengo, por sua vez, mantém seu radar ligado no mercado e não descarta a possibilidade de reforçar sua lateral. Mesmo contando com opções para a posição, a diretoria rubro-negra está sempre atenta a jogadores jovens e promissores que possam agregar qualidade ao grupo. Diante da incerteza sobre o futuro de alguns atletas do elenco, a possibilidade de contar com um reforço como Giei não está fora dos planos. O Vasco, que segue em um processo de reformulação, também monitora a situação do lateral. Com a intenção de montar um elenco competitivo para brigar na parte de cima da tabela, a diretoria cruzmaltina analisa o cenário e pode entrar na disputa caso surja uma oportunidade viável. A chegada de um jovem talento como Giei poderia representar um importante acréscimo técnico e tático para o time, aumentando as opções do treinador para a temporada. O Flamengo, por sua vez, tem um elenco recheado de opções, mas nunca descarta uma boa oportunidade de mercado. Já o Vasco, que busca se reforçar para não repetir os erros do passado, poderia ver em Giei um reforço importante para fortalecer seu sistema defensivo. O interesse existe, mas até o momento, as conversas ainda não evoluíram para algo concreto. O maior problema para o Palmeiras não é apenas a falta de espaço para Giei, mas sim a gestão das contratações e o impacto que elas têm no elenco. Abel Ferreira já deixou claro que confia nos seus jogadores experientes e que a adaptação de jovens promessas pode levar tempo. No entanto, pagar 40 milhões de reais por um jogador e vê-lo no banco sem perspectiva de minutos em campo não é algo que agrada a diretoria e muito menos a torcida. A situação lembra outros casos recentes no futebol brasileiro, em que grandes investimentos foram feitos, mas sem retorno imediato. O Palmeiras precisa decidir rapidamente o futuro de Giei, apostar na paciência e desenvolvê-lo ao longo das temporadas ou buscar um destino que lhe garanta mais tempo de jogo e valorização no mercado.
A janela de transferências ainda promete muitas surpresas, e o nome do argentino pode ganhar força nos próximos dias, especialmente à medida que os clubes intensificam suas buscas por reforços. Com o mercado em ebulição, cada movimentação pode ser decisiva para o futuro do jogador, seja dentro do próprio Palmeiras ou em um novo destino. As especulações aumentam, e dirigentes avaliam cuidadosamente os próximos passos, considerando tanto a viabilidade financeira quanto o impacto técnico de uma possível negociação. A expectativa é de que novas propostas possam surgir em breve, tornando essa uma das novelas mais interessantes da atual janela. Enquanto isso, a torcida palmeirense, sempre exigente e atenta às decisões da diretoria, aguarda ansiosamente por um desfecho que esteja alinhado com o planejamento do clube. A cobrança por transparência e planejamento estratégico é constante, e qualquer movimentação envolvendo o lateral será acompanhada de perto pelos torcedores. O futuro do jogador pode influenciar não apenas a composição do elenco alviverde, mas também o equilíbrio de forças dentro do futebol brasileiro. Por isso, fique ligado, porque qualquer novidade sobre esse caso, eu trago de primeira mão para você. Agora eu quero saber, você acha que Giai deveria ter mais chances no Palmeiras ou o clube deveria negociá-lo com o nosso glorioso? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma atualização.